ética no dia a dia? A ética, ela não é referente única e exclusivamente à empresa, não é única e exclusivamente referente ao país, ao local. A ética tem a ver, aqui dentro da empresa a qual nós estamos, por exemplo, cada um aqui tem um conceito de ética, que todos os nossos conceitos são muito próximos. Mas, como eu disse lá no início do treinamento, cada um tem um conceito, que podem não necessariamente ser igual entre si, certo? Então, quando a gente fala de ética, a gente tem que falar da ética pessoal e a ética profissional. Tudo isso aqui é um embasamento que nós precisamos ter para falar do código de conduta, do código de cultura. A gente vai falar lá na frente do código de cultura, então precisa entender disso aqui. O que é que tem a ver com a ética pessoal? Está relacionado ao quê? Dignidade, consciência, a análise da conduta pessoal e as regras de comportamento. Isso aqui tem a ver comigo, com a minha pessoa. E a empresa? No caso da ética empresarial, está relacionada às questões morais pessoais que devem estar alinhadas aos valores, às atividades e aos objetivos da empresa. A empresa deve se desenvolver de tal forma que a conduta ética dos seus integrantes e os valores da organização tornem-se parte de uma única cultura. Ou seja, eu quero alinhar a ética pessoal de cada pessoa ao que a empresa preza como ética empresarial, certo? Então, a ética é um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade da empresa. A ética na empresa influencia o mercado competitivo, ou seja, a reputação da empresa. Se a empresa não tiver ética empresarial ou não estiver com a ética empresarial compatível com o que o mercado indica, a empresa vai sucumbir, porque ela vai ter uma reputação baixa ou não vai ter reputação. E aí eu digo do mercado, sim, porque lembra lá atrás, quando eu falei do Comando Vermelho, eu vou poder oferecer serviço de limpeza, de portaria para o Comando Vermelho? Não, porque a ética dele é totalmente diferente da minha. Mas... Oi? Já tem empresa dentro lá. Pois é, já tem empresa deles. Inclusive, o primeiro comando da capital até tem empresas dentro de São Paulo, né? Foi identificado um dia desses, empresas de ônibus. Mas não só empresa de ônibus, tem vários tipos de empresa. Eles têm lá dentro desse bloco. Eles estavam instruindo alguns provedores de internet, porque só poderiam usar o provedor deles lá na Federação do Rio, que é como vocês veem, como CC, né? E também aqui em Fortaleza, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, não, é Ceará. No Ceará estavam fazendo a mesma coisa. Tanto é que algumas operadoras de internet saíram do Ceará. Porque eles disseram que não dá para mim, não. Entendeu? Então, percebam o quão importante esse tipo de coisa é. A ética empresarial vai dizer qual é o cliente que eu vou trazer para dentro da minha empresa. Certo? Então, se a gente coloca isso aqui em prática, se eu tenho um bom código de conduta, se eu tenho um código um bom código de conduta dentro da empresa, eu sei que eu não vou poder aceitar um cliente que fuja a esse padrão, a essa regra. Ok, gente? Exemplos em que o código de conduta ele pode ajudar a evitar situações mais drásticas. Aqui é um exemplo já, de certa forma, antigo, mas não sei se vocês sabem, mas as Casas Bahia, elas sofreram um rombo de 1,19 bilhão. Não por acaso, a Americanas também teve há algum tempo atrás, certo? Ela sofreu um rombo de 1,19 bilhão e foi descoberto que algumas pessoas que estavam ali dentro da empresa estavam realmente desviando vultosos valores da empresa para contas pessoais. E, consequentemente, a empresa descobriu depois, estavam inclusive os balanços da empresa estavam sendo adulterados, né? E aí depois foi descoberto o que estava acontecendo. E aí, até que a coisa se regularizasse, a empresa Casas Bahia, Ponto Frio e o Grupo Extra ficaram mais lençóis. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, mas nesse meio tempo, o que era aquele Extra supermercado, aquele bem grande, né? Foi vendido para o grupo Açaí, foi? Açaí o Mateus, um negócio assim. Então, eles reduziram o poder de venda deles. Um dos motivos está aqui, ó. E agora apareceu outro, que é o da Americanas, certo? Então, esse aqui é um exemplo que a forma antiética que foi trabalhada dentro da empresa provocou uma fraude de 1,19 bilhão. Certo? Até onde vai o limite da ética? Até o limite da tua escolha, exemplo concreto, a questão da onda.
A minha alma está em mim. Quando eu sou fiel a alguma ideia, a alguma pessoa, a algum projeto, a uma religião, sou eu que sou fiel. Se o outro não é uma questão dele. Se alguém, por exemplo, apodrece a saudabilidade ética, veiculando na TV, no rádio, no jornal, aquilo que não deveria, essa é uma escolha que ele fez. Mas não é porque o outro faz que eu tenho que fazê-lo do mesmo modo. Exemplo concreto, isso não pode. Sim. Vamos pensar o seguinte, nós falamos muito no Brasil da patifaria, da bandidagem, da política que corrompe, mas o número de brasileiros que faz isso não chega a 10%. Se você observar, numa cidade como Cascavel, ou Londrina, onde eu nasci, ou São Paulo, onde eu vivo, 90% ou mais por cento das pessoas trabalham todos os dias, são decentes, não roubam, não desviam, não furtam. Isso é. Lá em... Não quero sair não, quero botar o som, rapaz. Ó, o pessoal de TI aí, tá vendo? O pessoal de TI. The Bluetooth device is connected successfully. A culpa é de TI, rapaz. Eu só não vou dizer quem é de TI, mas a culpa é de TI. É antiético falar quem é de TI. Vamos lá. A alma está em mim. Quando eu sou fiel a alguma ideia, a alguma pessoa, a algum projeto, a uma religião, sou eu que sou fiel. Se o outro não é, é questão dele. Se alguém, por exemplo, apodrece a saudabilidade ética, veiculando na TV, no rádio, no jornal, aquilo que não deveria, essa é uma escolha que ele fez. Mas não é porque o outro faz que eu tenho que fazê-lo do mesmo modo. Exemplo concreto, isso pode. Isso sim. Vamos pensar o seguinte, nós falamos muito no Brasil da patifaria, da bandidagem, da política que corrompe, mas o número de brasileiros que faz isso não chega a 10%. Se você observar, numa cidade como Cascavel, ou Londrina, onde eu nasci, ou São Paulo, onde eu vivo, 90% ou mais por cento das pessoas trabalham todos os dias, são decentes, não roubam, não desviam, não furtam. Isto é, de repente, essa pequena minoria, e é pequena minoria, estou usando de propósito essa redundância, essa pequena minoria domina e faz achar a grande maioria, certo, que o certo é aquilo que é errado. E não é verdade. Como disse um dia Rui Barbosa, de repente, o honesto se sente um imbecil. À medida em que ele vê, como começa o texto do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Claro que, nesta hora, vale pensar algo. De fato, a ética ela é o respeito a uma série de padrões que deixem a vida decente. Há pessoas que não o são. Mas elas não são minhas senhoras. Elas não são minhas donas, essas pessoas. A minha conduta, o meu comportamento, não é dirigido por outra pessoa. Não é outra pessoa que diz o que eu faço ou não faço. Eu sigo a minha consciência numa comunidade. Por que eu estou afirmando esse ponto? Por conta até da citação de Aristóteles feita. Isto é, uma sociedade que deseje a ideia de isonomia, eu preciso não admitir as rupturas éticas. Mas eu não posso esquecer também que nós somos livres para cometê-las. Mais até do que de Aristóteles, eu gosto de uma frase de Immanuel Kant, que é um filósofo alemão do século XVIII. Kant dizia, olha que princípio ético, esse sim, vale para todos os governos e todos os cidadãos. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Simples e direto. Olha só, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que Kant não está falando de contra a privacidade, ou contra o sigilo. No fundo, ele está dizendo, tudo que você não puder contar, que você vai ficar com vergonha,
Então não conte, não faça em vez de não contar. Nesta hora, a ideia de vergonha ela é forte. E tem muito sem vergonha, mas eles não chegam a 10%. O problema é que esses 10% sem vergonha, em qualquer área, na área pública ou privada, eles fazem parecer aqueles que são decentes que eles são maioria, e não são. E a gente, às vezes, recua quando não deveria recuar. Ou seja, o que é que ele quis dizer, gente? Fulaninho não está fazendo da forma correta, não está sendo ético. É problema do fulaninho. Eu quero saber de mim. Eu estou sendo ético? Eu estou exercendo a minha moralidade, sim ou não? Não tem a ver conosco. Não se espelhem nos outros, espelhem em vocês. Certo? Essa é a ideia. E diga-se de passagem, tem dois caras que são os caras. Tá? Se vocês quiserem pesquisar vídeos, textos sobre eles, esse aqui é um deles. Mário Sérgio Cortella. Vai estar, inclusive, aqui no Teatro Guararapes, no mês de outubro. Né? Estou doido para ir lá. Mário Sérgio Cortella e o outro é Leandro Carnal. São dois caras que são supra-sumo para a gente pensar. Filosofia tem a ver com ética, tem a ver com moralidade. É a forma da gente começar a refletir sobre o mundo e refletir sobre nós mesmos. Certo? Então, esses dois caras, quiserem ver vídeo desses caras, são ótimos. Certo? Ok, gente? Até aqui, todo mundo entendeu? Então, fica a frase. Se não puder falar como fez, não faça. Simples. Simples e direto. Eu não posso falar como é que eu fiz isso aí, não. Então não faz. Volto o que ele disse. Não é a questão de falar sobre a questão do individualismo, ou seja, a questão da individualidade da pessoa. Não é... ele não está falando o que é algo do indivíduo, mas assim, algo que relaciona-se ao seu dia a dia. Se eu estou fazendo uma coisa errada, que eu sei que é errada, eu não faço. Simples. Muito simples.